Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Para todos aqueles que estão assistindo a aula nessa manhã. Para quem vai assistir mais tarde, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade hoje com o tema da aula passada. Fiz ali a parte 1 do capítulo 9. Falamos sobre aquele primeiro bloco, os 5 primeiros versículos do capítulo 9. E hoje vamos dar a continuidade. Pretendo sem ser demasiadamente longo, pretendo trabalhar os versos de 6 ao 18. Então, hoje vamos continuar conversando a respeito do tema soberania. Então, tema muito complicado, estamos dividindo em várias aulas. De novo, se você está caindo de surpresa aqui nesta aula, acredito que seja muito importante, muito recomendado que você retome a série, né, e venha assistindo todas as aulas da série até chegar aqui. Já estamos na 18ª aula da Carta de Romanos. Então, olha só, já se foi bastante tempo desde o começo do versículo. Já estamos no segundo livro do Tim Keller, né? Tim Keller, ele quebra Romanos em 2 livros, um de 1 a 7 e o outro de 8 a 16. Então já estamos aqui no segundo livro do Tim Keller. Este é o autor que nós escolhemos para poder trabalhar sobre o livro, e com todas as ressalvas, né, acreditamos que seja muito adequado, tem sido muito edificante o estudo da carta de Paulo aos Romanos e muito desafiador. Nós, por sermos batistas, por natureza, temos algumas divergências teológicas quanto ao autor, mas também entendemos que tudo isso é necessário. Essa multiplicidade de pensamentos e de teologias e filosofias, ela é de certa forma benéfica para nós. Então, a gente procura não só ouvir autores que falam aquilo que nós pensamos. E aí a gente entra agora num tema que é um dos temas-chave das divergências, né? Que existem nas linhas de pensamento. Porque alguns tendem a pintar a soberania de uma forma de um Deus determinista, de um Deus que arbitrariamente decide o futuro das pessoas, enquanto outros tendem a procurar uma visão. Eu estou tentando fugir da palavra um pouco mais sensata, porque eu não consigo enxergar Deus arbitrário, eu não consigo ver essa característica em Deus, mas talvez uma visão onde Deus esteja realmente preocupado conosco, de uma forma a caminhar junto conosco nesse caminho que é a nossa peregrinação aqui na Terra, e aonde as nossas escolhas, as nossas decisões, elas tenham alguma relevância. Não simplesmente como se nós fôssemos robôs, como se nós fôssemos programados para poder seguir um grupo de decisões que não foi decidido por nós. Então, nós não temos nenhum tipo de manifestação de vontade ou de preferência. Nós simplesmente seguimos a programação para a qual fomos destinados. Mas enfim, já meio que estamos entrando na aula, né? Então, sem antes fazer aqui a oração de abertura, nem mais nada, para vocês verem como o tema ele é efervescente, né? A gente começa a falar e já despenca a falar. Vamos orar para o Senhor abençoar as nossas mentes e nos dar serenidade para que nós possamos ler e compreender o texto bíblico. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor estar conosco nesta jornada, nesta caminhada em rumo ao aprendizado, ao conhecimento, em rumo a uma construção teológica, Senhor, que nos traga para a realidade da vida, sem perder, Senhor, a esperança do paraíso. Que nós possamos olhar para as nossas vidas sabendo que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é apenas um momento, e que todas as dificuldades e as provações que nós passamos aqui, elas não se comparam em nada, Pai, com a glória de viver a eternidade
conhecendo-te face a face. Que o Senhor nos abençoe em mais esta aula, nos conduza, nos dê, Senhor, espíritos, corações e mentes que estejam dispostos a realmente aprender mais e mais contigo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Vamos ler aqui o texto. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, minha Bíblia Velha de Guerra. Vamos ler do 6 ao 18, tem 2 blocos, né, desse do 6 ao 18. O primeiro bloco ele vai falar sobre que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, que o fato de muitos judeus não terem aceito o Cristo, isso não inviabiliza a promessa de Deus, e na segunda parte o fato deles terem sido rejeitados, uma parte deste Israel terem sido rejeitados, não é incompatível com a justiça de Deus. Vamos lá. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Vamos trabalhar primeiro aqui a primeira parte do bloco, a respeito da rejeição de Israel e a questão da promessa. Porque Paulo fala, nem todos, certo? Os que são da nação de Israel são de fato israelitas. E aí quando ele fala do israelita, ele está falando aquele paralelo a respeito do Israel de Deus. Como se ele construísse uma diferenciação entre a nação, entre o povo, entre os descendentes de Abraão e aqueles que são de fato filhos da promessa. Ele até diz, nem todos que são descendentes de Abraão são de fato seus filhos. Ele usa o exemplo de Isaque e Ismael, que é categórico, porque a promessa que foi dada para Sara é de que ela teria um filho a respeito, e era muito clara de que aquele filho seria gerado nela. Mas o homem, quando eu falo gênero humano, com as suas dúvidas, com as suas relativizações, ele começa a duvidar daquilo que Deus disse. E é interessante porque isso é uma estratégia do diabo muito recorrente, certo? Ele fala para Eva: tem certeza que foi isso mesmo que Deus disse? Você está certa de que foi assim mesmo, para não comer do fruto? Ele coloca em xeque aquilo que Deus disse com Jesus Cristo, logo após Jesus ser batizado e o Espírito descer e vir a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí quando ele chega no deserto, a primeira coisa que o diabo faz é: se tu és mesmo o filho de Deus, então ele coloca em xeque, será que você realmente é filho de Deus? Ele coloca em xeque aquilo que Deus disse. E
Sara e Abraão, de certa forma, fizeram isto. Eles colocaram aquilo que Deus havia falado em xeque e relativizaram. Pô, mas será que o filho vem mesmo do meu ventre? Porque para a época, o filho da escrava, e eu falo para a época porque isso era um costume comum da época, né? Uma escrava servir de barriga de aluguel. Foi o que aconteceu com Agar. Ela serve de barriga para Sara. Isso acontece com, na verdade, quase todas as concubinas das mulheres dos patriarcas, né? Então nós vemos Lia e Raquel também passando pelo mesmo procedimento. Relativizou a promessa, relativizou aquilo que Deus havia dito. E aí quando ele diz os filhos da promessa, porque em Sara, do fruto do ventre de Sara seria chamada a minha descendência, Deus estava traçando um povo, Deus estava escolhendo um povo, e nisto concordemos, esta escolha não é não é motivada por nada que Abraão tenha de especial. Abraão não tem nada de especial para o povo da época. Isaac não tem nada de especial, Jacó não tem nada de especial. Parte única e exclusivamente da parte de Deus escolhê-los para dar sequência da linhagem daquele que salvaria o mundo. Lembremos da promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí os filhos da promessa são os filhos que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são aqueles que deram sequência unicamente à linhagem do povo hebreu. Essas coisas elas são importantes porque a gente coloca sempre nesses textos uma implicação, e aí é difícil falar sobre isso sem falar de termos complicados, né? Quando a gente fala de soteriologia, a gente está falando de salvação. Soteriologia é um nome embonecado que as pessoas deram para os estudos a respeito da salvação, certo? Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então a soteriologia. No Antigo Testamento não existia muito claro, nos textos do Antigo Testamento, não havia uma clareza a respeito de salvação no sentido de vida eterna, tá? Tanto que a gente vê esse termo ele aparecer muito mais no Novo Testamento. Então a salvação não aparece apenas num contexto de vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna, é a salvação pós-morte, a salvação da alma que viverá a eternidade com Deus, e nós acreditamos nisso. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, mas isso não era uma preocupação dos povos do Antigo Testamento, das pessoas do Antigo Testamento. Quando eles falavam sobre salvação, eles estavam pensando sempre em perigos presentes. Salvação era hoje. Salvação era para um risco de algo que estava iminente de acontecer a eles. Então existe uma duplicidade, existe a salvação para a vida eterna e existe a salvação para hoje. Não apenas a salvação que nós chamamos de escatológica, né, o fim dos tempos. Então, isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração, porque quando fala que Deus escolheu, e ele escolheu mesmo, ele escolheu Abraão, ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó, isso não tem uma implicação de que ele escolheu estes em detrimento de mandar os outros para o inferno. A implicação que tem é que ele escolheu estes
para que a partir deles a linhagem do Messias fosse trazida à terra. Ele escolheu esses porque a partir desta família, a partir desses indivíduos, a partir dessas pessoas que a gente vê que Abraão mente, nós vemos o Jacó enganando, são pessoas que moralmente reprováveis para os padrões modernos. Davi, não tem santo na Bíblia. Se existe uma coisa que não tem na Bíblia, é santo dentro do contexto da pureza moral. Sabe, a moral ilibada. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre essas pessoas. Essas pessoas, elas são construções da nossa mente. Então, quando a gente está falando que Deus escolhe uns em detrimento de outros, eu estou dizendo para vocês que esta escolha que está sendo colocada aqui é realmente uma escolha da parte de Deus, motivada unicamente por sua graça e não por algum atributo que aquela pessoa possa ter, não por alguma obra que ela possa demonstrar, certo? Mas que esta escolha ela não tem implicação de salvação para a vida eterna. Então não dá para nós utilizarmos esse texto como muitos vão utilizá-lo para dizer que Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque esses textos eles não têm correlação com essa questão de salvação de vida eterna. Ele está falando exatamente sobre esta linhagem. E quando a gente fala sobre a escolha, é ainda mais complicado. Eu quero ler esses dois textos com vocês, porque, irmãos, nós fomos escolhidos por Deus. Isto é fato. E a Bíblia fala amplamente sobre Deus nos escolher. A Bíblia fala amplamente de nós sermos raça eleita, povo santo, sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que a escolha de Deus não é baseado na arbitrariedade de um soberano que faz unidunité com o futuro das pessoas. 1 Pedro 1:2, acho que é um texto... Pedro, na verdade, ele se propõe a explicar muito do que Paulo falava, né? A gente percebe nas cartas de Pedro que Pedro ele tem bastante a fala de Paulo, ele tem bastante ela clara, porque eles são da mesma época, estão escrevendo para as igrejas na mesma época, e o próprio Pedro ele percebe que algumas falas de Paulo são difíceis de serem interpretadas e eram usadas inclusive como pretexto para um monte de besteira que era ensinada na época. Então Pedro, no primeira carta de Pedro, versículo 2, eu vou ler o 1 e o 2 para ficar mais completo. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está escrevendo para os eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro fala sobre uma eleição segundo um pré-conhecimento de Deus. E aí temos aqui um ponto bem complicado. Eu falei sobre isso um pouco na última aula, imaginando que nós sempre representamos o tempo, né, através de uma linha, aonde nós estamos posicionados sempre em algum ponto desta linha temporal. Então o Cronos, o tempo, uma linha, uma sequência. Acontece que quando Pedro está falando sobre a presciência, o grande desafio nosso, o grande exercício nosso é pensar fora da linha cronológica. Porque nós somos seres temporais, nós vivemos, nós temos tempo de vida. Nós vivemos a nossa vida baseado
no fato de que ela terá um fim. Então, vivemos sobre essa realidade e sobre a grande dúvida de nunca sabermos quando será ele, de nunca sabermos qual será o último dia de nossas vidas. Então, vivemos diante da tensão de quem precisa planejar o futuro, porque se eu estiver vivo amanhã, em que condição eu quero estar? Então nós planejamos o futuro, mas se você só planejar o futuro, pode ser que não tenha o amanhã e você não viveu o hoje, porque só pensou no amanhã. Equilibrar essas duas realidades talvez seja o grande desafio para nós, certo? O tempo presente com o tempo futuro, já que o futuro é consequência do hoje, mas o hoje é o que eu tenho. É só o que temos. E aí o grande desafio é entender como que Deus pode escolher alguém. Se a linha calvinista, ela fala que Deus escolhe de forma arbitrária. Então ele pega aqui o indivíduo e fala, este eu levo para o céu, e esse aqui que não é tão bonitinho, é mais feinho, eu mando para o inferno. Arbitrariamente. Por quê? Porque ele quis. Porque ele é soberano. Porque ele tem nas suas mãos o poder de vida e de morte. Isto é uma dificuldade para nós, porque nós não vemos Deus desta forma. Nós vemos Deus como um pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Nós vemos Deus como um Deus longânimo, que sempre está nos dando uma segunda chance, sempre está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, que não cessa de nos chamar de volta para casa e de nos convidar para estar no seu seio. Que quando vê o filho pródigo, aquele filho que pediu herança do pai vivo, ele o recebe de volta de braços abertos. A gente vê Deus dessa forma e isso não combina com isso. Então, o grande exercício, e aí uma outra linha que vai falar sobre a soberania de Deus, ela vai falar assim, ó, Deus, ele age, elege os santos, nós fomos eleitos por Deus, mas não baseado numa decisão arbitrária de Deus, mas baseado no seu pré-conhecimento, é o que Pedro traz. Eleitos conforme a pré-ciência de Deus. Deus tem o pré-conhecimento do futuro. E não porque ele já sabe definitivamente o que você vai escolher. E aí tem para quem gosta, para quem é nerd e gosta de quadrinhos, né? Tem uma coisa na Marvel e na DC. Eu descobri recentemente que isso nasceu na DC e a Marvel copiou, que é a questão do multiverso, as multirealidades. Ou para os amantes de Volta para o Futuro, as diversas linhas temporais. O que são as diversas linhas temporais? São os desdobramentos das nossas escolhas. Deus conhece todos os desdobramentos das escolhas que nós podemos tomar. Deus conhece tudo. Ele tem o pré-conhecimento de tudo. Logo, ao não estar preso, escravo do Cronos, não estar escravo da linha temporal, Deus, o futuro ele já aconteceu. Já aconteceu o futuro. O passado também está acontecendo, porque Deus ele não está preso nesta linha do Cronos. Segundo a mitologia grega, o Titã Cronos era o que devora os seus súditos, porque é o que acontece quando você vive escravo do tempo. Quando o tempo é o seu senhor, você será inexoravelmente, inevitavelmente devorado por ele, porque mais hora ou menos hora o seu tempo haverá de acabar. Então por isso que o exercício é muito grande. É algo muito complicado para a gente, mas a gente precisa fazer esse exercício de
tentar entender Deus fora desta caixinha que colocaram ele, porque Deus não cabe dentro de nenhuma caixinha, Deus não cabe dentro de nenhuma doutrina, Deus não cabe dentro de nenhuma filosofia. Deus, ele é. Como diria o Caio Fábio, Deus não existe dentro dessa compêndio de pensamentos e ideias humanas. Deus, ele é. Ele é o que ele é Deus. Então, nós não podemos absorvê-lo, não podemos esgotá-lo, nós não podemos compreendê-lo plenamente, porque ele é grande demais para que a gente possa compreendê-lo. Um segundo texto importante, também Pedro, e o capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro é quando Pedro fala exatamente a respeito dessa questão dos escritos de Paulo causarem muita confusão, já na época, está causando até hoje, na verdade, né, Paulo? Oh, Paulo, meu Deus. Está causando até hoje confusão, mas na época causou muito burburinho, muita confusão. E Pedro ele vem abordar exatamente isso aqui, ó, o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então logo, a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e que todos se salvem. Por isso Deus é longânimo. Por isso Deus não encerra a conta. Ele está sempre nos dando uma oportunidade de nós fazermos a coisa certa, de nós escolhermos dentro das nossas limitações, dentro da nossa condição de seres humanos caídos, dentro da nossa depravação total, que é uma outra doutrina calvinista, que vai dizer que nós estamos numa condição de seres humanos caídos. Nós não podemos optar pelo que é bom. As nossas escolhas, elas são sempre más. Se existe alguma bondade em nós, se existe algum resquício de coisa boa, se nós dentro das nossas limitações conseguimos fazer o que é bom, fazer o bem, isso ainda é uma centelha divina que reside em nós. É um resquício de quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O pecado ele vem nos corrompendo, nos deformando, nos tornando em monstros. Mas toda vez que alguma coisa boa é feita, que alguma bondade pode ser demonstrada por nós, ainda é um resquício daquilo que Deus fez do ser humano original. E pode ser também uma demonstração da obra divina de santificação que acontece em nossas vidas diariamente. Então nós temos que realmente começar a olhar para esses textos, não fugindo deles, porque muitas pessoas fogem do texto de Paulo. Esses capítulos eles são complicados. Enquanto uns querem fugir, outros só querem ler isso. Não querem ler mais o restante da Bíblia. Para eles podia rasgar a Bíblia inteira e ficar com Romanos 9, de 9 a 11, que para eles já estava de bom tamanho, já era o suficiente para eles poderem fazer o que eles vêm fazendo no decorrer dos séculos. Não é nem 8 nem 80. A Bíblia ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Mas nós precisamos nos debruçar sobre ela, mediados pelo Espírito, entendendo o que a Bíblia está dizendo. Então tudo isso porque eu comecei a falar aqui a questão de que Isaac e Ismael, o fato de Isaac ser o filho da promessa não tornou Israel não tornou Ismael alguém que iria para o inferno. Isso não tem implicação soteriológica. Ismael foi um homem extremamente rico, extremamente próspero, extremamente veio uma nação imensa a partir de Ismael. A mesma coisa Esaú. Deus ele se agradou de Jacó, mas se aborreceu de Esaú. O que não quer dizer que Esaú viveu a vida em sofrimento. A gente vê muito pelo contrário, né?
A gente vê Jacó chegando bem pianinho, com as orelhinhas bem murchas, o rabinho entre as pernas para poder se encontrar com seu irmão, uma vez que ele sabia que ele tinha enganado o próprio irmão. E se o irmão dele tivesse muito, mas muito fulo da vida com ele, ele estaria totalmente com a razão, não é verdade? Mas o encontro lá parecia que ia ter uma treta e no final das contas ficou tudo bem, né? Não houve nada, foi tudo uma bênção. Mas, de novo, esses textos eles não têm implicação de soteriologia, não tem implicação de que Deus escolheu alguém para ir para o céu e alguém para ir para o inferno. Ele está contando a respeito do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele nasce na história, ele nasce inserido numa cultura. Então Deus traça, Deus prepara uma linhagem para que Jesus Cristo ascenda. É sobre exatamente esta linhagem que foi escolhida por Deus, para que trouxesse a mensagem de salvação ao mundo, inclusive uma mensagem capaz de salvar todos, em todas as eras, em todos os espaços temporais, em todos os multiversos. Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente e capaz de salvar a todos. E aí, uma coisa que o Ariovaldo fala bastante, né, que antes de Deus ter dito haja luz, ele disse haja cruz. A cruz de Cristo, ela acontece em um momento da história. Ela está inserida no Cronos. Mas para o Pai, que não sofre inferência do tempo, o Filho dele está sendo crucificado hoje, diante dos seus olhos. Então, para o Pai, o sacrifício de Jesus Cristo ele está acontecendo a todo momento. Então, Jesus Cristo está salvando todos os seres humanos em todas as épocas com o seu sacrifício, porque o seu sacrifício ele ecoa para todas as linhas temporais e não apenas lá na história, a gente usa lá o marco, né? O marco 0, que é o marco do nascimento de Jesus, não apenas ali no ano que seja 33, ninguém sabe o ano ao certo que Jesus foi crucificado, não apenas no ano 33 depois do nascimento de Cristo, mas em todos os tempos, todos os espaços temporais, o sacrifício de Jesus ele é suficiente para nos salvar. Amém. Coisa bastante complicada. Gastamos aqui 30 minutos só para falar sobre esse primeiro bloco. Vamos falar sobre o segundo. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Aqui do 14 ao 18, né? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Difícil, porque ele tem misericórdia de quem quer, mas quem ele não quer, ele também pode endurecer. O autor ele usa um argumento para explicar esse texto, porque o fato do faraó escravizar o povo hebreu e a libertação, a forma com que os hebreus se libertam da escravidão do faraó, demonstrou o poder de Deus. Tanto que quando eles chegam em Jericó, os habitantes de Jericó estão se batendo, se pelando de medo deles. Porque foi um povo que nem o próprio faraó, o maior poder político da época, conseguiu conter. Então quem eram eles? Ele falou assim, a gente não é nada. O Deus a quem esse povo serve, ele é grande demais, nós não poderemos vencê-los. Então o povo já estava meio que se pelando de medo. A gente consegue ver isso quando
o relato de Raabe, quando Raabe fala com os espias. Fala assim, eu sei que vocês vão tomar a terra, já estou vendo. É inevitável. Então ela já está aí percebendo, a gente viu o que vocês fizeram, a gente está ouvindo as histórias a respeito de como a libertação de vocês aconteceu e vem acontecendo, como que vocês vêm passando pelos obstáculos no deserto e chegaram até aqui. Então vocês vão entrar, a terra vai ser de vocês, e isto é inevitável. Então, desta maneira, Deus usou o faraó para mostrar o seu poder. Porque era o maior poder humano, bélico, que existia, o maior exército, a nação mais rica, uma das mais antigas que existiam. Então, o povo se libertar dos egípcios era um grande feito, era uma grande marca. Uma marca que mostrava o poder do Deus que estava caminhando com eles. Então Deus usou o faraó. E aí ele fala que também, o próprio texto de Êxodo vai falar que Deus endurece o coração de Faraó. Como se Deus tivesse uma leitura desatenciosa, despretensiosa, vai deixar parecer que Deus está interferindo na decisão da pessoa, né? Deus está interferindo na vontade. Deus está fazendo com que a pessoa haja de uma maneira específica. Inclusive o autor, o Tim Keller, ele tem essa interpretação nessa linha de Deus interferindo na vontade humana. E ele usa um argumento que é bastante pesado, para mim pelo menos é bastante pesado, em que ele diz que já que Deus criou tudo, Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos, Deus criou tudo, por ele ser o Criador, ele tem o direito de vida e de morte, ele tem o direito de colocar quem ele quiser no paraíso e colocar quem ele quiser no inferno. Então tem o direito, é meu, eu faço o que eu quero. Por que esse argumento é tão pesado? Porque a gente já ouviu ele antes. Esse argumento é o argumento do pai, que abusa da sua condição de tutor do filho para poder tratá-lo de forma abusiva, para poder infligir dor e sofrimento para poder se aprazer a si próprio através do castigo. A gente já ouviu esse discurso antes na boca do senhor de escravos, que ia mutilar um escravo, ele ia torturar um escravo, ele falava assim, o escravo é meu, eu faço o que eu quiser. A gente já viu esse discurso antes na boca do próprio Judá, quando Judá desconfia, porque era uma mentira, certo? Quando Judá desconfia que Tamar teve um caso com outro homem e engravidou, e na verdade o filho era dele mesmo, quando ele desconfia que Tamar se envolveu numa questão de infidelidade conjugal, ele manda queimá-la. Ele fala assim, é minha, ela é minha propriedade, eu faço com ela o que eu quiser. A lei da época dizia que a pena pelo adultério seria o apedrejamento, mas Judá manda queimar, porque é dele. Então esse argumento é muito conhecido por nós. É o argumento que os colonizadores usaram sobre os colonizados. Olha, não reclamem por eu ter nascido europeu, branco, dos olhos azuis, caucasiano, e estar aqui te escravizando. Reclame com Deus, que foi Ele que me escolheu. Eu sou superior, você é inferior. Esse é o mesmo argumento usado pelos colonizadores. Então nós conhecemos bem esse argumento, e esse argumento não tem nada a ver com Deus. Esse argumento não tem nada com um Deus que é um Deus bondoso, amoroso, um Deus que nos chama de amigos, nos chama de filhos. Um Deus que recebe de volta ao lar o filho pródigo, que é aquele filho que, para ele, se ele pudesse ter matado o pai, ele tinha matado. É o Deus que
se o pai da Suzane Richthofen tivesse sobrevivido, que abraçaria ela de volta, mesmo depois dela ter tentado matá-lo. E por mais que, de novo, né, a gente está tentando falar sobre o comportamento de Deus, mesmo sabendo que nós não podemos falar em definitivo a respeito de Deus, uma vez que Deus é sempre uma eterna novidade. Porque, como eu disse na outra aula, o próprio Deus se apresenta como o princípio e o fim, os dois lugares que nós não estamos. Nós estamos no hoje. Eu não estava no princípio e eu não estarei no fim. Eu não sei, eu desconheço o fim. Então Deus, ele é esse mistério que nós temos que respeitar. Continuando o raciocínio, quando Deus fala com o faraó, que usou ele, isto é verdade, mas quando Deus diz que ele endurece o coração de quem ele quiser, nós temos que entender este texto. Deus endurece o coração da pessoa baseado em Romanos 1. Lembrem de Romanos 1, uma aula que, se não me falha a memória, foi o Jó que deu esta aula de Romanos 1, quando diz que por causa do comportamento dos seres humanos, Deus os entregou às suas próprias paixões. E aí, meu amigo, quando você foi entregue a você mesmo, aí é o fim. Aí não tem como dar certo. Aí se tudo der certo, vai dar errado. Não tem como dar diferente do que dar ruim. Vai dar ruim. Porque o nosso coração, ele não consegue produzir nada mais do que ídolos. O nosso coração não consegue produzir nada mais do que ódio. Por que que hoje os cristãos, você vê tanto na boca dos cristãos o discurso de ódio? Ninguém odeia mais do que o cristão. Ele odeia tudo, ele odeia todos. Porque essa igreja, essa pessoa, essas pessoas, elas já foram entregues às suas próprias paixões. Deus já as entregou. Estão, como diz o texto, né, ele endurece a quem ele quer endurecer. Não quer dizer que Deus interferiu na vontade. Quer dizer que a pessoa resistiu ao Espírito. Tanto que o Espírito não está mais lá para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E alguém fala assim, poxa, mas esse Deus é o Deus longânimo que você falou? Falou assim, sim, Deus é longânimo. Essa pessoa ainda tem a oportunidade de se arrepender. Este que exala ódio, veneno, vocifera, palavras de julgamento, ele quer ver pessoas no inferno. Essa pessoa, ela ainda tem oportunidade de se arrepender. Ela ainda tem oportunidade de quebrar essa armadura que ela criou para poder resistir ao Espírito e deixar que Deus faça uma obra na vida dela. Então, sim, ainda é um Deus longânimo. É um Deus que ainda está dando oportunidade para que ela se arrependa. O próprio Faraó se viu quebrado pelas suas escolhas. O próprio Faraó, que lutou tanto, resistiu tanto, ele viu o seu exército sucumbir nas águas do Mar Vermelho. Então, todos nós recebemos de Deus a oportunidade de nos arrependermos. Todos nós temos a chance para que, diante da soberania de Deus, é o que eu falei a respeito da soberania, os planos de Deus não podem ser frustrados e o reino de Deus virá em poder, em glória e em majestade. Diante deste conhecimento, só nos resta uma escolha: nos arrependermos. Só nos resta um caminho: o caminho do arrependimento, o caminho de reconhecer que não somos nada sem Ele. Que se não fosse a graça dele, a gente seria só mais uma titica de gente. Não que a gente seja alguma coisa. Como diz Paulo
Nós somos apenas um vaso de barro que contém um grande tesouro. Mas a gente pode ser só um vaso de barro. Porque Deus pode recolher esse tesouro de dentro do vaso. Tudo que eu estou falando da perspectiva do tempo presente. Eu não estou falando da perspectiva de condenação de vida eterna. Porque eu não tenho uma procuração da parte de Deus me autorizando a dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não recebi de Deus essa procuração e ninguém recebeu. Nenhum de nós pode dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu só estou falando das nossas escolhas hoje. De cooperar com o reino de Deus ou não. Cooperar com a vinda do reino ou não cooperar. De efetivamente nos rendermos ao poder e à glória e à majestade daquele que graciosamente nos escolheu para sermos filhos, co-herdeiros com Cristo, ou continuarmos vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E aí é o que eu digo. Quando o reino vir, nós precisamos decidir de qual lado nós vamos querer estar. Do lado daqueles que serão convidados para viver a realidade da Nova Jerusalém, ou daqueles que, junto com o inferno e com a morte, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Acho que hoje já deu. A gente está terminando um pouco melancólico, uma palavra um pouco pesada, mas a gente ainda tem a próxima etapa, dos versos 19 ao 29, para falar a respeito de soberania. E eu já estou meio que entrando na próxima aula, então para não ficar a próxima aula muito repetitiva, a gente vai parar por aqui. Já estamos aí com bastante tempo de aula, eu acho que já dá para refletir bastante por hoje, por essa semana. Se você for uma pessoa dedicada à leitura bíblica, dá para refletir pelo resto da sua vida com as Sagradas Escrituras e a forma que ela mostra o poder, a glória de Deus para nós e como que nós não somos nada mediante isso tudo. Então que nós nos rendamos à soberania de Deus, que nós estejamos diante do altar, não como quem vem para exigir, mas como quem sabe que não tem nada além da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, louvamos, agradecemos e entronizamos o Teu santo nome, Pai. Entronizamos a Ti como Rei em nossas vidas e que nós não o façamos de palavras, mas o façamos de ação, de fato, de verdade. Que nós não sejamos, Senhor, a igreja daqueles que foram entregues às suas próprias paixões, moralismos, devaneios, filosofias, mas que nós sejamos a noiva do Cordeiro, a igreja viva, corpo de Cristo, que está sempre pronta para acolher a todo aquele, Pai, que precisa de Ti, e pronta para anunciar a verdade do Evangelho, pronta para anunciar que o tempo da salvação do Senhor está aberto. Hoje é o dia da salvação, e que o Senhor pode nos conduzir, Pai, poderosamente, que nós possamos nos render, Pai, mediante o Teu poder e a Tua glória. Que nós possamos, Pai, entender que o Senhor nos ama e que diante disso nós possamos pautar as nossas vidas mediante esta realidade. O amor e a graça de Deus estão presentes em nossas vidas em todos os momentos. Que mais esse dia nós estejamos um dia abençoado, que reflitamos, Pai, sobre estas verdades, sobre a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, cada dia mais conhecer-te e prosseguir em conhecer-te.
É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Um abraço.